come na borracha. Aí vai acabar essa folia. Hoje é assim, o policial não pode olhar que já tá cometendo um crime. Mas daí pode esfregar peitinho com putinha maconheira que tá de boa, não é? Buenas tardes, diversificando um pouquinho diretamente da televisão, da TV Costa da Lagoa, Zumbilândia, para a Zumbilândia de Florianópolis, diretamente as notícias mais importantes da comunidade, notícias importantes do país e do mundo, mediante os atos terroristas que nós enfrentamos, a família Arquitetos enfrentou na comunidade, e falar diretamente para o nosso querido Jorginho, né? O governador do estado, um carteiraço no governador do estado, como diz minha amiga Marilda, com muito amor e carinho. Veja bem, senhor governador do estado, o carteiraço da Meg e do Renato para o senhor é com amor e carinho, não é um carteiraço desprezível, porque a gente já fez alguns carteiraços violentos contra a vossa pessoa e agora vamos fazer um carteiraço suave, mediante acreditarmos que existe algum tipo de moral, de ética na sua pessoa, mediante os fatos, que a intenção da família Arquitetos não é que a polícia se acabe, como é o objetivo da agenda malévola internacional, acabar com as polícias, e que essas polícias realmente tenham autonomia no seu estado, né? Como diz o governador da Costa da Lagoa, o senhor Renato, para comer na borracha. Veja a situação, eu vou estar falando do grupo terrorista da Costa da Lagoa, em paralelo ao grupo terrorista que invadiu um prédio de um senhor português, né, que construiu tudo isso, e agora um grupo de sem terras toma conta do lugar e diz que lá nesse estado, que não é o nosso estado, que eles vão invadir para fazer um lar de abrigo de meninas estrupadas e de meninas que sofreram abuso e de não sei mais o que lá, esse lar dentro do prédio que está inacabado desse senhor. Vamos comparar esses atos com os atos que aconteceram aqui na Costa da Lagoa em relação ao domínio da fonte de água aqui na zona de preservação ambiental permanente, nesse parque municipal ou estadual, ou conectados dois, um parque municipal e estadual, que serve também para morar pessoas, abrigar moradores, pessoas que de alguma maneira estão nesse lugar por muito tempo ou que passaram os seus bens para outras pessoas, como foi o nosso caso, que chegamos de Concórdia e fazemos parte dessa comunidade há mais de 5 anos e não estamos com intenções de sair do lugar. Pelo contrário, estamos com muitas intenções de fazer os ajustes necessários para que não aconteça novamente aqui delitos como essa apropriação indevida do bem comum, e também que não aconteça esses grupos terroristas de professoras comunistinhas enrostidas querendo tomar conta da lei, tomar conta da polícia, enganar guarnição por 4 vezes e ainda forçosamente obrigando a polícia a atuar ou autuar quem são as legítimas vítimas do terrorismo e do orquestrado delas. Então a polícia chegou nesse prédio, desse patrimônio particular deste senhor, e disse para este senhor: a gente já esteve aqui antes e não podemos tirá-los, porque dependemos de uma liminar do juiz. Mas o que acontece? Com a putrescina e a cadaverina da agenda totalitária, senhor Jorginho, se o alinhamento, o cara crachado, seus juízes, vai ser com os grupos de sem terra, vai acontecer o que aconteceu lá. A polícia não tem autonomia para nada, fica um esculacho, porque a polícia vai até o local, não tem autonomia para fazer nada.
as cabelinho coloridinho da faculdade que estão lá fingindo ser abusadas, tomam conta da propriedade privada, igualzinho a dona Nailde, toda abadernada, bagunçada do crack, veio aqui tomar conta, invadir minha casa, achar que ela pode vir dentro da minha casa, se fingir de mulherzinha agredida. E aí começa a patifaria toda. Eu ouvi uma distinta senhora aqui dentro da minha casa falando que a polícia de Santa Catarina tem que ter autonomia do governador para meter a borracha. Essa senhora, uma senhora espetacular, que disse isso, ela tem sua autonomia de fala sim. E ela está com toda a razão em dizer uma coisa dessa. Mas, senhor Jorginho, é com amor e carinho que eu lhe digo, não é meter a borracha na família, é meter a borracha nas miliantes, é meter a borracha em quem? No grupo stalking da fofoca, é meter a polícia tem que chegar aqui com aquele cacetete, não para levar a família presa 4 vezes, é para pegar com o cacetete, espalhar aquele grupo de Sandro Putão, Fabrício do Coração de Mãe, Doceira, todo aquele grupo e fazer um esparramo de 40 meliantes. E agora a polícia de Santa Catarina tem que ganhar uma autonomia do senhor Jorginho para investigar aquele grupo #VAT_retrô 666 que usa a minha imagem, abusa da minha imagem para distorcer a realidade desses assuntos que eu tenho demonstrado do grupo terrorista, para chegar em cada um dos telefones, dos IPs. IP de telefone é o código. Chegar nos códigos, nos CPFs das pessoas que participam daquele grupo e prender tudo. Prender tudo. Foi para isso que foi criado a lei contra os grupos terroristas e iniciação de grupo de terrorismo em Santa Catarina para zelar o bem da família catarinense. E a tranquilidade. Depois das invasões de esdrúxulas nas escolas que aconteceram, com mortes. Mas nós não queremos falar dessas invasões, nós queremos falar de invasões mais pequeninhas. As invasões como essa senhora aposentada tirou as crianças da escola naquele ano e levou para abraçar uma árvore, que são procedimentos do ecologismo. Não ensinam a criança a usar um dicionário mais nas escolas. É proibido usar dicionário nas escolas. Mas é permitido a introdução de ideologias como o partidarismo relativo a esse ecologismo desacerbado. Mediante isso, eu volto a repetir a frase que eu falei logo cedo, senhor Jorginho. Deus perdona, eu não. Deus perdoa, eu não. Bukele falou isso quando teve que tomar medidas duras no país dele para organizar a baderna causada por grupos treinados para iniciações como essa que eu tenho visto, mediante os meus filhos, mediante a própria polícia, dentro das instituições, querido Jorginho, e sobre coordenação desse juiz que tanto insiste em perseguir-me, na perseguição política que eu já tenho demonstrado em outros vídeos e outros canais com o meu nome. Deus perdoa, eu não. Deus perdoa, eu não. Deus perdoa, eu não. As pessoas que estão com problemas espirituais, elas se entendam com Deus. Eu estou falando das motivações que levam as pessoas a criar grupos terroristas na comunidade, usando crianças da idade do meu filho, usando pessoas envolvidas nessa drogadilândia que não quer parar. Veja bem se alguma dessas professoras aposentadas se interessa em falar das drogas circulantes e todos os males que as drogas circulantes têm feito para os próprios alunos delas,
de geração em geração. E eu vou cantar uma musiquinha especial com muito amor e carinho para o governador, espero que viralize, e também para os policiais, independente do que eu tenha falado deles. Lá dentro tem homens com bagas, que querem ser policiais de verdade e não ser policial chinelagem que defende esse tipo de grupos, que perverte o Estado e perverte a verdadeira lei. Chururu, tcharará, chururu, tcharará, a polícia vai pegar. Isso eu canto exclusivamente para a senhora Máximos, senhora terrorista. Elas começam num partido político mais querido do Brasil, disfarçados de amor, pervertidos por essa coisa de benevolência, pervertidos por coletividade tóxica, pelo direito à escolha de política, que é um agravante da lei, do direito positivo, que eu discordo em gênero, número e grau e letra e tudo mais, porque as pessoas qualificadas a votar não é um garoto de 16 anos que não sabe nada da vida. As pessoas qualificadas a votar têm que ser pessoas qualificadas, com sabedoria. Essa história de liberdade de voto se transformou na libertinagem. E por causa dessa libertinagem, o meu filho foi perseguido por esse grupo dessas terroristas que não cansam de balançar peitinho em cima das pedras para conseguir mais um votinho para o grupo terrorista delas. Sem contar que a agressão exorbitante que acontece sobre o modus educativo dos pais, essa provocação de instintos de desconstruir aquela mãe de família trabalhadora, cabeleireira, desconstruir o trabalho dela, desconstruir a MEG. A MEG é uma estrutura montada que pode ser inclusive tokenizada, senhores. Estudem sobre tokenização. Tokenização não é ensinado nas escolas, mas é a coisa mais importante que nós temos nesse momento para estudar. Que tudo vai ser isso. E não precisa mais conhecer o dicionário, só tem que conhecer tokenização. MEG pode ser tokenizada. Agora, essa MEG que as pervertidas querem construir naquela hashtag não existe. Aquela MEG é uma MEG que elas querem usar inteligência artificial, pegando um pedacinho da fala da MEG, tirando do contexto geral e criando um personagem que seja deturpado o suficiente para o grupo que foi instruído por mais de 30 anos como praticar o terrorismo consiga amputar a mãe de família, as suas besteiras, as suas ideologias, as suas práticas terroristas de sem terra, de vir de facão na frente da casa, de querer esquartejar criança, depressão moral e psicológica, que é o que eles fazem por mais de 5 anos. E eles devem ter a instrução completa desse comunismo desacerbado, como socialismo disfarçado de marxismo, e seguem fazendo isso. E se Santa Catarina decidiu que isso não seria autorizado no seu estado, eu não entendo por que elas ainda não estão presas, ou usando uma tornozeleira eletrônica maior que a minha caixa de sabão da Amway. Como diz o Serginho, que eles querem uma tornozeleira grande e pesada o suficiente para elas passar vergonha, a mesma vergonha que elas fizeram a nossa família passar, quando estava sendo carregada 4 vezes pela polícia, e elas não estavam nem aí se aquilo estava sendo feito para testá-las, para analisar a situação. Elas queriam imediatismo, aquela noia, paranoia, aquela loucura desacerbada do grupo de manifestar o desejo de querer ver a família desestruturada e nunca corrigir os problemas.
exatamente como a caixa de água permanece lá, a gente já colocou outra para nós, outras, e ali eles continuam mantendo o manifesto deles de terrorismo contra a família. Por que eu estou cantando tchururu, tcharará, a polícia vai pegar? Porque se a polícia não pegar para cima da senhora Máximos e das quadrilhas de Elisete, de Nailde e de Vitória, é mesmo que o senhor Jorginho estar assinando o fim da polícia, ao menos o fim da polícia como nós conhecemos, e permitindo que se esgotem prazos, que o judiciário diga o que quiser sobre qualquer pessoa sem analisar o conjunto de fatos, usando argumentos esdrúxulos, de zumbi defunta, de zumbi chechete, de zumbi craquenta, de Bete do Doce, usando toda a mentira que sempre prevalece no direito positivo. Por isso a minha escolha de não pegar nenhum advogado relacionado com o Estado, mesmo que eu tenha esse direito, mediante o que já tem, o que precede aí nas questões de doença, que precede as questões de educação. E eu teria esse direito positivo, mas no fundo ele é negativo, porque eu me mesclo dentro de um sistema que nem sempre vai adotar as medidas necessárias e legítimas em favor de mim, que estou sendo ostracizada, aterrorizada, perseguida, perseguição inclusive contra a vida. Porque quando uma craquenta se manifesta com foice e com facão diante da residência, invade a residência da pessoa, da família, das crianças, nós temos sim uma perseguição contra a vida. A gente não sabe quando eles vão atacar novamente com as suas gangues com armas ilegais, igual aquela que foi colocada dentro da nossa lancha para amputar ao pai de família esse desterro todo. O grupo ali manipulado, pode ser inclusive por grupos da polícia civil, que insistem nessa porcaria, na manutenção dessa porcaria, em fechar os olhos para esses problemas da Drogadilândia, das drogas circulantes, ou Zumbilândia, como eu tenho carinhosamente adotado este texto para poder falar do assunto com o consentimento dos meus filhos e do Renato. Porque somos nós que vivemos na pele o terrorismo provocado pelo grupo. Imagina você viver numa comunidade onde a chefinha do partido resolve dizer, que a partir de agora nós vamos se reunir numas 5, 6 mulheres negras e vamos espancá-la até a morte, porque agora a Vitória Forte já fez um boletim de racismo, nós podemos espancá-la até a morte. Vejam vocês o quanto isso é perigoso para Santa Catarina. Uma das minhas clientes mais queridas do meu projeto Detox Terapia Capilar, que é irmã da minha personal trainer da época que eu estava na minha estética, na minha cidade, são da mesma cor de pele e estatura da senhora Vitória que me denunciou. Então não condiz com a realidade me chamar de racista. Eu não tenho esses vínculos com isso. Mas para um orquestrado terrorista, um orquestrado político, esses grupos de Florianópolis fazem qualquer coisa. E qualquer coisa inclui tomar cafezinho com a chefa de toda essa porqueria, que já pegou dinheiro do Estado suficiente para dar manutenção financeira para esses grupos e diretrizes de como fazer isso na internet da pior maneira, que é essa maneira que está sendo feita
por essas senhoras da quadrilha feminista que também perseguem o pai de família. E começou tudo isso na perseguição explícita da corrupção de crianças, querendo obrigar crianças a pensar como elas, achando que essas crianças não teriam estruturas para sair desse coletividade tóxica e se manter paralela a essa coletividade tóxica, vivendo a vida, mas estudando novas metodologias. Nesse momento, Mateus transcreve o texto dele, lendo, escrevendo e escutando música blues. Para que é um método mais perfeito de manter a escrita e a leitura da criança que está lendo? Porque eu preciso mesclar os meus filhos em escola que bulinaram, ostracizaram, desprezaram suficientemente nossa família, ao ponto dessas vagabundas professoras aposentadas que encurralaram o Serginho com esses métodos de invadir escola, e uma invasão sutilmente acontecendo que ninguém nem sequer estava notando. E eu mesma fui notar que era uma invasão quando eu vi que a mãe de família nunca foi convidada para demonstrar nada naquela escola, em relação a nada. Nem nas festas da escola para pintar as crianças lá, fazer algum personagem, nunca fui convidada. Porque essa escola estava infiltrada de tal maneira que eu precisaria estar tão alinhada com essas pessoas ao ponto de receber este convite, dando demonstrações de veganismo, de vários ecologismos suficientes para poder estar dentro da instituição. E aí eu achei melhor estar fora da instituição e trabalhar de fora. Avisei a família, avisei as crianças. E quando elas perceberam que estávamos pós-pandemia, vivendo de fora e corrigindo dentro, não gostaram nada. Aí a Zumbi Chechete resolveu atacar o paciente em pleno estágio do processo de cura dele. A Zumbi subiu na cerca e veio atacar o pai de família, achando que ela ia ganhar um beijinho no tórax. E o modus operandi de combate aos grupos terroristas não é com beijinho. Beijinho e conversa não funciona. Então, a borracha comeu no tórax. E isso o juiz Reni Batista Neto precisa entender. Mesmo que ele faça parte do grupo terrorista, ele precisa entender. Porque a função dele não é fazer parte do grupo terrorista, é fazer parte do grupo que precisa de ajuda para não precisar estar combatendo de borracha esse tipo de situação desagradável. Eu exerço meu direito civil de tirar os filhos da escola a partir do momento que tem criança sendo assassinada dentro de escola, a partir do momento que a escola está sendo invadida, a partir do momento que os ataques de grupos terroristas pelo estado todo são explícitos e que se criou inclusive a necessidade de uma lei para combatê-los. Senhora Bete do Doce, senhora Zumbi Defunta, senhora Chechete, senhora Craquenta e senhora da quadrilha Fortes, que me acusou de racismo. Vocês não contavam com a minha astúcia, vocês não contavam que eu sou rama, flores, arbusto, caule, semente. Eu sou a planta completa. Eu não sou alguém que vocês simplesmente fazem uma porção de boletins de ocorrência,
usando essa ferramenta online, usando todo o aparato estatal, as estruturas do Fórum Universitário, da delegacia, das delegacias de criança e instituições de proteção à criança, e que eu deixo assim as coisas. Ao ponto de as queridas oficiais de justiça ter que vir na minha casa acompanhadas de uma avaliadora. Avaliadora para avaliar o quê? As condições do lugar? As condições das vizinhas? A professora aposentada despencando da sua sacada, a senhora Elisete Maria Marques, despencando da sua sacada, arrebentando o portão para ver se eu estava pegando os papéis que elas estavam trazendo? Compatível com a perseguição que eu demonstro nas redes sociais, nas delegacias, para os policiais que compareceram até o local e para todo mundo. Quando eu digo hoje eu passei na prova da civil, quando eu disse isso para os policiais militares, é uma expressão que eles não vão esquecer o que eu estava dizendo. Eles podiam pensar que eu estava passando por um concurso, que eu estava estudando, um monte de coisa. E eu só queria dizer uma única coisa. Eu passei para a prova da civil. Quem não passou foi o Birosca, o mentiroso, o cara que pega o distintivo e vem, mediante as supostas autoridades da Praia Seca, né, as pessoas mais conhecidas, as famílias mais conhecidas do lugar, falar contra a mãe de família para que toda essa estrutura de terrorismo seja montada. A origem dos problemas é gerado por um grupo de policiais que invadem minha casa sem ter ordem para nada, nem mandado para entregar, nem nada. Como eu demonstrei na internet, ali foi a origem. E aqui as pessoas seguem a conversa do lugar. Eles não seguem leis, regras, nem do direito positivo, nem código de leis, nada. Eles criam as próprias leis e saem criando as conversas, por isso que conseguiram destruir a feirinha e o salão tão rapidamente. Com esses grupos de fofoca stalking instaurado em um WhatsApp, hashtag não sei o quê. Eu não tenho nem essas pessoas adicionadas à minha rede social para dizer que em algum momento eles puderam tirar informações dos meus próprios vídeos ou das minhas páginas da internet. Tudo que eles fizeram antecede, anteriore aos vídeos. Os vídeos nasceram exatamente para ajudar a polícia e combater o grupo terrorista. Mas quando a polícia veio e a gente só encontrou um policial para querer combater bandidos, ou dois, enquanto aparentemente o resto defendia os bandidos, a gente se assustou. E continuamos assustados. Por isso, Jorginho, com todo amor e carinho, exatamente como fez a amiga Marilda com o monstro zumbi Chechete naquele ato de terrorismo contra a família dela. Porque o terrorismo da senhora Chechete não significa só contra a minha família. O terrorismo dela também é contra qualquer um que esteja contra a família. Se estende a amigos, se estende a outras famílias. E eu me atrevo a dizer que ela fez isso por muitos anos, mais de 25 anos, aterrorizando as pessoas com ideias imbecilizantes, né, dessa coletividade tóxica, tirando a autonomia de pessoas que acessavam uma fonte de água, depois já não podiam mais acessar a fonte de água, pessoas que de alguma maneira pescavam seus peixes, tinham seus modos de vida, e tudo isso foi modificado por esse aparato de leis estupidizantes do direito positivo, esse penduricalho de leis abusivas que nada tem a ver com as leis que realmente são necessárias para a família catarinense viver bem e livre desses grupos estupidamente abusivos. Mediante os fatos que eu relato aqui nesse
momento que eu falo sobre os grupos de outros estados, sobre grupos de mulheres invasoras de terras, invasoras de escola, invasoras de casa de família, invasoras de privacidade, invasoras do que é bom para implantar o que é mal, invasoras sem terras, grupos que promovem sim o terrorismo, usam o indigenismo para fazer mais terrorismo, usam a questão dos nativos do lugar para promover mais terrorismo e não para preservá-los. Não respeitam coisas como a escola ser para as crianças do lugar, então devem ser para as crianças do lugar. Começaram a mesclar, a trazer crianças de outros lugares para cá. Então já está esse momento que já está da invasão que eles pretendem fazer. Existe uma outra invasão que eu não quero me atrever a comentar, mas que ela acontece aqui no lugar. Mas eu vou estudar mais sobre o assunto para comentar. Primeiro, temos que ter certeza que as polícias da ilha de Florianópolis, que as polícias militares e civil estão alinhados para combater esses grupos. Precisamos ter essa certeza, senhor querido Jorginho Melo. Um caloroso carteiraço para ti, querido. Com amor e carinho, carteiraço. As armas daquele grupo terrorista vieram da onde? Por que existem grupos em Santa Catarina que estão acessando tantas armas ilegais? Ao ponto de colocar na lancha da família, colocar o pai de família em risco, exatamente por ele estar saindo dessa situação de saúde e saindo bem, já querendo criar um complô de problemas para este homem. Por que isso? Por que essa necessidade tóxica de manter uma saúde pública que não funciona, comprovadamente que não funciona? Quais são os interesses em tudo isso? Deus perdoa, eu não. Deus perdoa, eu não. Eu não perdoo a medicina que brincou com a nossa cara, brincou com a nossa saúde, brincou com a saúde de todas essas pessoas, resultado negativo do experimento ilegalmente orquestrado e que ainda fala-se muito desse assunto. Hoje não vai ter beijinho, pau, pau. Hoje as ressalvas são para aquele médico que lutou contra, com unhas e dentes, contra esse experimento ser obrigatório no nosso estado. Assim como eu luto contra a obrigatoriedade de ensino do papai Estado. A gente não quer ensino do papai Estado. A gente quer ouvir a música clássica e criar o estudo necessário para nossas famílias no modo que a gente foi criado.